Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Até a 13h por aqui, você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala e participa também pelo WhatsApp 11 973350038, 11 973350038 0038 é o número para você mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, segunda-feira, a gente inicia mais uma semana, vamos com empenho, com dedicação, muita saúde a todos, e vamos apresentar aqui os nossos entrevistados de hoje para essa jornada, os entrevistados que vão debater e vão analisar os temas aqui propostos na nossa pauta. Capitão Rafael Telhada, comandante da Companhia de Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar. Tudo bem, Capitão Telhada? Bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os espectadores e telespectadores do programa Gente que Fala. Parabéns pelo sucesso, tamanho aí nas redes sociais. Eu sou um grande seguidor do programa. Sempre que possível assisto ou ouço aí as entrevistas. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aí e prontos para conversar sobre esses importantes temas. Obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente, Capitão Telhada. Na nossa conversa de hoje também, Ana Lúcia Marcondes, artista plástica, educadora e gestora cultural, diretora-presidente da OCIP Via Cultural. Tudo bem, Ana Lúcia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, a sua audiência que é maravilhosa. E muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença, Ana Lúcia. Também com a gente o Ian Calil, diretor de marketing da Rodo Brasil. Tudo bem, Ian? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mauro. Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Vamos fazer uma entrevista incrível. Isso aí. Vamos lá. Já com a gente também, ainda não está na conexão, o Paulo Castelo Branco, economista Paulo Castelo Branco, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Então, logo ele estiver presente aqui, a gente anuncia, mas vamos então à nossa primeira conversa, o primeiro assunto da semana aqui no programa Gente que Fala, 12:02 agora. Pessoal, há 76 dias da abertura das urnas, o clima de violência política cresce no país, criando o temor de que o pleito de 2022 seja o mais violento da história. Por enquanto, o assassinato do militante petista Marcelo Arruda, em sua festa de aniversário lá no Paraná, parece ter sido o ápice, entre vários atentados considerados pequenos, mas que vêm se tornando cada vez mais graves. Este ano, a Polícia Federal preparou um esquema inédito de segurança dos candidatos. São 400 agentes destacados, mas ele envolve apenas os presidenciáveis e, claro, a gente sabe que há disputas locais por todo o país, em todos os estados, evidentemente, né? Capitão Telhada, o que essa preocupação faz? Como é que a gente tem que refletir a respeito dessa preocupação? A gente tem outros dados aqui que são do Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio, 214 casos de violência política nos primeiros 6 meses de 2022. E esse número é 32% maior que os 161 casos registrados no primeiro semestre de 2020. E por que essa comparação de semestre do primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 2020? Porque foi o último ano eleitoral, 2020, por isso está sendo feita essa comparação. O que isso tudo nos revela, capitão? Bom, Mauro, é um tema muito complexo, muito interessante e, de fato, ele está acontecendo, né? Eu acho que diversos fatores têm que ser levados em consideração. Primeiro, nós estamos num país onde nós vivemos a banalização da violência. A vida, o valor da vida aqui no Brasil, ele está banalizado. E por que isso? Não só pela cultura que vem se criando dentro da sociedade brasileira, mas porque as leis permitem isso. O nosso Código Eleitoral, as leis vigentes que tangem ao assunto criminal, ele data da década de 1940.
ou seja, está totalmente desatualizado com a realidade, com a atualidade. Então, ele não atinge, ele não mais tem o caráter preventivo ou punitivo que deveria ter na sociedade que vivemos. Logo, não só os crimes patrimoniais, como roubos, furtos e o tráfico de drogas, não são punidos adequadamente ou não são, de fato, não tem não atinge uma justiça que deveria ser alcançada, social, as pessoas não percebem mais a justiça pelos tribunais afora, porque o Código Penal nosso não permite isso, mas também o crime contra a vida vem sendo banalizado. Então, esse é o primeiro fator, a banalização diante do atraso da legislação brasileira. Em segundo, no mundo, nós estamos vivendo polarização política. Nós testemunhamos aí também há mais de uma semana, o assassinato do primeiro-ministro do Japão, num pequeno comício em via pública, onde ele foi brutalmente assassinado a tiros, né? Nós acabamos de visualizar aí nesse final de semana que passou um filme onde vazaram imagens de um filme que está sendo elaborado, onde mostra a morte do presidente Bolsonaro. Muito claramente é uma encenação, é um filme que está sendo gravado, é uma ficção, sim, porém, muito claramente uma morte violenta, a tiros, até com um pedaço de ferro ultrapassando o pescoço. Essa imagem viralizou nas redes sociais, nos aplicativos, e tudo isso vai aguçando, vai colocando mais lenha em algo que já está fervendo, um panorama, um cenário que já está quente, que já está violento, de polarização e discussão. Então, de fato, eu acho que as autoridades devem estar atentas a esses direcionamentos, a essas expressões violentas de opinião. Não sou de acordo, eu sou totalmente contra a nossa exposição política de maneira violenta. Eu acho que isso tem que ser controlado, inclusive tem que ser apreciado pelo devido processo legal, por qualquer um que cometa ou que incentive, que motive pessoas, né, através de suas redes sociais, através de palavras ou através de posturas, que motive outras pessoas a cometer atos assim violentos. Tem que ser processado, sim, tem que ser submetido à legislação, e que pode ser uma legislação atrasada. Nossa cultura não pode ser aquela cultura da briga de futebol, da briga religiosa, agora trazer uma briga política, onde um cidadão intolerante acaba tentando calar o outro a qualquer custo. Isso não pode ser aceito por nós como normal. Temos que combater com todas as armas, inclusive as pessoas que incentivam esse tipo de ato. Capitão Rafael Telhada, a elucidação de um crime, a conclusão de um inquérito policial, na definição da motivação daquele crime, muitas vezes se torna difícil quando a gente está dentro desse contexto. A motivação política e a motivação pessoal parecem coisas muito próximas, quando há uma motivação pessoal, mas que partiu de uma intolerância política, né? Então, o que a gente vive agora, esse caso lá do Paraná, do Marcelo Arruda, a polícia concluiu que não houve motivação política, ainda a necessidade de esperar como é que o Ministério Público vai oferecer a denúncia, mas tudo isso também acaba acirrando os ânimos. Foi ou não foi? Era, não era? Né? De fato, com certeza, sempre há alguma história por trás do que está apresentado ali, né? A gente não tem, muitas vezes, no primeiro princípio ali, no primeiro vídeo que aparece, a gente não tem todas as cartas, nós não temos ali todas as informações. Mas é o que você falou, de uma situação de, eu não gosto de fulano, eu não me dou bem com ele, eu já tive uma discussão anterior, então aquilo ali vai esquentando, vai aquecendo e vem aquela pitada final de intolerância, que pode ser qualquer gatilho, né? Qualquer gatilho, pode ser o futebol, antigamente, né? Quantas vezes a gente não vê briga em torcida, né? E brigas que levam à morte de torcedores por causa de um time de futebol. A intolerância religiosa, quantas mortes uma intolerância religiosa já não causou no mundo inteiro. E agora nós vemos essa intolerância política. Eu quero, né? A pessoa pensa assim, o intolerante, eu quero calar a todo custo a opinião contrária à minha, porque eu tenho certeza que a minha é verdadeira. E isso é o início de uma tragédia. Nós temos que ser
pessoas maduras o bastante para conseguir discutir, inclusive com opiniões contrárias. Nós temos que acertar críticas, muitas vezes, claro, até ser humildes o bastante para rever nossos posicionamentos, mas agora, partir para a violência, para a agressão física, para tirar a vida do outro, querer calar a pessoa a qualquer custo, chegando ao extremo, cometendo um homicídio, isso é um absurdo tamanho, e nós temos que providenciar um ambiente de segurança esse ano, em 2022, para o pleito estadual e federal, porque senão nós podemos chegar numa situação já intolerável, né? Numa situação que fique impossível de retomar. E nós não queremos isso, né? Já tivemos, em 2018, o presidente que recebeu uma facada ainda na campanha. E nós não queremos ver isso se repetir em nenhum dos lados, com nenhum dos candidatos, governadores, a presidentes. Isso é um absurdo, é uma vergonha para o país. Nós temos que usar de todas as ferramentas de inteligência, de pessoal, de segurança, como você disse, a Polícia Federal tem alocado diversos agentes, o Exército tem que alocar agentes para a segurança dos candidatos, as polícias, tem que se criar um ambiente de segurança para que a gente consiga visualizar e presenciar uma política limpa, uma política democrática de verdade, onde todas as opiniões vão ser expostas e o cidadão vai fazer a sua opção nas urnas de maneira democrática e civilizada. Sim. Ana Marcondes, o capitão Telhada citou o código, nosso Código de Processo Penal dos anos 1940, daqui a pouco são 100 anos de atraso, né? Muito se fala na necessidade da reforma da legislação e a gente não consegue avançar nisso. O capitão Telhada aponta aí como uma das principais causas a banalização da vida, né? O seu olhar sobre tudo isso. Eu trabalho com história e com memória, né? A gente trabalha o educativo no âmbito mais geral, cultural. A gente se pauta muito em estudos, inclusive eu, na minha trajetória, de filósofos como Edgar Morin, Spinoza, Deleuze, e a gente sabe que o ser humano é combativo, destrutivo, né? Como espécie, tem constituído uma história de violência, e quanto mais a gente trabalha a questão do conhecimento, do caminho do meio, da mediação, que vem através do quê? De práticas culturais, de práticas educacionais, de conversas, de entendimentos, melhor a gente tem os resultados da sociedade em que a gente vive. Então, eu acredito que não é só a lei, né? Não é só o código, mas eu acho que uma política e políticas públicas se criam, né? Inclusive em passagens de governo, em experiências anteriores, para que a gente possa dotar a população de mais entendimento e mais possibilidades de viver e conviver de uma maneira democrática. E para viver democraticamente, primeiro você tem que aprender o que é ser cidadão. E a cidadania, o processo da cidadania, ele vem através do conhecimento e da vivência, principalmente da vivência cultural. Mas estamos muito longe desse patamar, né? Isso se explica pela situação da educação do Brasil, né? Mas eu acho que a gente vem numa construção conjunta. Nos últimos 30 anos, a educação teve uma grande oportunidade de ver crescer o terceiro setor, que é, para quem está nos ouvindo, aquela faixa dos grupos sociais que trabalham não como governo, nem como políticos, mas que têm, digamos assim, uma grande responsabilidade nos processos civis e nos processos de educação também. O terceiro setor crescendo como uma potência no mundo inteiro, vem tomando para si algumas responsabilidades e organizando também as comunidades, os pequenos setores representativos da sociedade, enfim. Eu acho que a gente tem, sim, algumas dificuldades, mas está se fazendo muito trabalho, e é um trabalho muito sério
diante dessa questão, principalmente de educação politizada, para que se entenda, né, a nossa responsabilidade no processo do dia a dia. Em que medida, Ana, a violência a violência política tem uma explicação nisso que muitas pessoas estão apoiadas, vendo um lado e vendo o outro. E na política a gente não tem um lado e o outro, a gente tem muitas outras possibilidades, né? E isso tem feito com que as pessoas só considerem um lado e o outro, e isso acaba acirrando a intolerância também, né? Então, como é que a gente faz para olhar para as outras possibilidades? Acho que a gente tem que estudar, a gente tem que ler. Eu acho que o princípio básico eu volto a falar no conhecimento, porque a gente só pode conhecer um povo, a gente só pode conhecer uma política, a gente só pode conhecer e entender alguma coisa se a gente tiver acesso e estudar aquilo que a gente está vendo, porque senão a gente entra nas fake news, a gente entra no... É quase como uma coisa assim, eu vou brincar, mas tipo... aquela coisa do telefone sem fio, sabe? Que um fala, o outro repete, o outro comenta. Então, eu acho que, assim, existem fontes, existem caminhos para você eu agora perdi a palavra, mas para você criar esse repertório que é tão necessário, né, para que haja um entendimento real daquilo que está acontecendo, porque se a gente tiver um grupo de pessoas olhando para o mesmo assunto, cada uma vai olhar esse assunto de uma forma diferente. Sim. E é através justamente do processo democrático, vou falar como um colegiado gestor, para se analisar um assunto, é que se chega a um denominador comum. É claro que as diferenças existem, os posicionamentos são necessários, mas eu acho que a educação, o conhecimento, ele é assim o estupim de qualquer mudança que a gente possa querer para esse país. Ian Calil, como é que você observa esse nosso tema? Clima de violência política cresce com a chegada e a aproximação das eleições? Infelizmente, é muito triste isso que está acontecendo, né? Eu concordo com a Ana, né? A democracia, para nós, é muito jovem ainda, em comparação com a idade da humanidade, né? A gente acabou de sair de uma ditadura militar, se você comparar a idade da humanidade com esse percentual, com esse comecinho aí, é muito jovem, né? Então a gente tem que ainda aprender a saber lidar com as diferenças, e isso é muito difícil, né? Saber escutar o outro lado, não concordar, mas saber escutar a outra opinião, para aí sim a gente tirar nossas conclusões, né? Nunca agredir o próximo, nunca, enfim, fazer essas atrocidades que foram feitas, né? Mas saber lidar com isso é importante, né? Para aí a gente construir de fato um país melhor. Eu acredito muito nisso. 12h18, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, estamos ao vivo pela OutV, a TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos ao próximo assunto por aqui. Os brasileiros são os que mais temem a violência no mundo, segundo o estudo Global Peace Index, que mede o nível de paz e a ausência de violência em 163 nações. O problema foi visto como o maior risco para a própria segurança por 64% da população. Isso à frente de questões como saúde, hein? Em plena pandemia, né? O estudo também aponta que 58% dos brasileiros se sentem menos seguros do que há 5 anos. O indicador vai na contramão da tendência mundial, que aponta que 75% das pessoas dizem se sentir tão ou mais seguras do que há 5 anos. Capitão Telhado, isso tem mais uma vez a ver também com a questão da nossa legislação, né? As pessoas sabem que nós estamos num patamar bastante atrasado. Isso traz aquela sensação de insegurança, e o que é o que diz a nota aqui, numa contramão do que ocorre na tendência mundial. Mauro, sem dúvida, tem total relacionamento, total relação com a nossa legislação. Nós tivemos nos anos 90 a fundação e o tratamento do menor, principalmente do menor infrator, na luz do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe muita proteção interessante e importante, sim, à criança ou ao adolescente. Porém,
Desde então, passou-se a criar uma geração que, já submetida ao ECA, que entendeu, que cresceu na adolescência cometendo crimes, infelizmente, por diversos motivos sociais e educacionais e de segurança do Brasil, só que é uma geração que se criou à luz, né, se criou literalmente, cresceu sob a proteção do ECA. E eu não estou dizendo de crianças que sofriam qualquer tipo de violência, tiveram, graças a Deus, os seus direitos garantidos pelo ECA, mas aqueles menores infratores que cresceram no crime, que cometiam crimes patrimoniais e contra a vida, e no momento que eram detidos, que eram presos, eles ficavam apreendidos em casas chamadas, primeiramente, FEBEMs, né? E aí eles, nesse crescimento através dessa proteção do Estado, eles se tornaram adultos que já não têm medo algum da legislação. Ou seja, é o que eu sempre falo, todo crime, toda pena estipulada num código, ela tem o caráter punitivo, mas ela tem um caráter até mais importante, preventivo, do cidadão, da pessoa olhar para a legislação do seu país e ter medo de estar submetido a ela. Então o cara fala assim, poxa, eu não quero ser preso por roubo, porque se eu for preso por roubo, eu vou ficar tantas quantidades de anos da minha vida encarcerado, então eu não quero ser preso por roubo. Ou seja, não vale a pena eu ir para o crime, vale a pena eu me esforçar, eu trabalhar, eu fazer outras coisas, eu não quero ser preso. Aqui no Brasil, essa geração que cresceu ao longo desses últimos 20, 25 anos, sob a proteção do ECA, atingiu a idade adulta na vida do crime. Eu falo com propriedade, porque eu converso com esses indivíduos todos os dias nas ruas. Quando a gente realiza uma abordagem policial, a gente conversa com um garoto lá que tem 18, 20, 23, 25 anos, você percebe que a cabeça dele, a mente dele está formatada, está de tal maneira que ele não tem medo algum da legislação. Para ele, ir preso não quer dizer nada, ele sabe que ele tem certeza da impunidade. Primeiro, que dificilmente ele vai ser preso. Segundo, que se ele for preso, ele sabe que ele pode sair na audiência de custódia no dia seguinte, ou se ele receber uma pena lá, já processado, for condenado por uma pena de X anos, ele vai cumprir apenas um sexto, ele tem diversos benefícios como condenado, a exemplo de saidinhas, né, saídas temporárias, são 5 semanas por ano, a exemplo de visitas íntimas, a exemplo de até salário, pode chegar a ter preso, né? Então, e fora os contatos que ele faz na cadeia, as pessoas que ele vai conhecer, até para melhorar o network dele dentro do crime. Então, você conversa com essas pessoas na rua, o cara que já foi preso 2, 3, 5, 8 vezes, ele está em liberdade, legalmente em liberdade, e ele não tem medo algum de ser preso, ele vai continuar com a sua vida criminosa, até que algo aconteça de quase que milagroso na vida dele, ou que ele seja morto pela polícia, que a gente vê que também são números altos de confrontos que a gente tem no Brasil, por isso, porque o cara não sai do crime, ele não tem medo de ir para o crime, e é um ciclo vicioso. O jovem muitas vezes vê essa pessoa como referência e também ingressa no crime, porque ele é imediatista, o jovem é natural, ele quer as coisas agora, ele quer patrimônio, ele quer um carro, ele quer qualquer vantagem e ele é imediatista. Então, essa insegurança que o brasileiro está sentindo, ela é real, ela está acontecendo por uma série de fatores, tanto de responsabilidade do Estado como não, mas é fato. Hoje você fala aqui em São Paulo, você fala para qualquer pessoa que trabalha na região da Paulista, onde inclusive você está aí posicionado com o estúdio, e fala para descer para o almoço, a pessoa já tem medo de sair com o celular na Paulista. Por quê? Porque são dezenas de casos diariamente. Tem pessoa que sofre tentativa de roubo, ou rouba até mais de uma vez por dia. A pessoa desce do Uber, sofre uma tentativa de roubo. Na hora de sair do escritório, ela sofre de novo uma tentativa de roubo. Não adianta só colocar a polícia. Pode colocar um policial a cada 15, 20 metros na Avenida Paulista. Só que a situação está tamanha
que as pessoas, o indivíduo, o criminoso, seja menor de idade ou maior de idade, ele já não tem medo de ser preso. Então, nós perdemos esse caráter preventivo, o que nós temos que recuperar. E como se recupera isso? Com educação, sim, como a doutora disse muito bem, a doutora Ana Lúcia, eu também acho que é importantíssimo a educação, só que, primeiro, antes disso, nós precisamos corrigir a pessoa que já não teve essa educação. E qual que é a maneira que eu vejo, na minha opinião, de correção para que tenha um reflexo positivo na sociedade? Essa pena dura, a reformulação da nossa legislação para que as pessoas entendam que não vale a pena ingressar no crime. E aí a gente mude essa convicção de que o Brasil é o país onde o crime vale a pena. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mostrar que no Brasil não vale a pena entrar no crime. Ana Marcondes, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para garantir os direitos, garantir a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ele não é um passaporte para jovem cometer qualquer tipo de ilegalidade. O problema não está relacionado à falta da educação, à perda da mão do Estado, né, ao longo dos anos, não está relacionado com a perda dos valores da família também, tudo isso que a gente observa quando o jovem ingressa na criminalidade? Então, eu como educadora, eu tenho, assim, de novo, um leque de leituras que a gente pode fazer a esse respeito. Então, eu queria começar falando da exclusão. E voltando também ao filósofo Spinoza. O Spinoza, ele fala muito sobre a sociedade do medo e da esperança. E quando a gente fala na sociedade do medo e da esperança, é uma maneira de controlar a sociedade, quer dizer, você tem medo do que pode acontecer e você tem esperança de que a vida possa melhorar. Isso é uma questão ideológica que acompanha também a nossa formação, a nossa história. Mas eu queria falar da exclusão, porque quando você está dentro da sociedade, você pode estar vinculado a um sistema. Quando você está fora, quando você está excluído, você não está vinculado a esse sistema. Então, essas regras de medo, ou de benefício, ou de função social, elas não existem. Então, eu realmente acho que a educação, que a inclusão, que o pertencimento, que os processos de aculturação, que os processos de mudança, de transformação social são fundamentais. Então, a gente não pode falar sobre essa geração que a gente está vivendo, porque essa geração que a gente está vivendo ainda é fruto de um processo anterior, né? A gente, digamos assim, a gente tem que falar a cada 20, 30 anos dessas mudanças. Então eu acredito que continuando nesse caminho de educação e de inclusão, no qual o país tem se colocado, a gente viu movimentos maravilhosos durante a pandemia, tanto de professores, de educadores, de agentes sociais, de agentes culturais, trazendo educação, fazendo mutirões contra a fome, fazendo combate a todo tipo de carência social que a gente estava atravessando. E a gente não viu nesse período essa questão tanto da violência, mas sim de uma grande rede de fazeres sociais. Eu acho que conforme foi voltando digamos, a normalidade, as pessoas foram se estratificando novamente e se reacomodando. Eu acreditava que ia haver uma grande mudança social, e eu não senti essa mudança acontecer. Acho que, como o Telhada falou, não temos uma sociedade preparada para viver essa violência que a gente está vivendo, mas também não temos políticas públicas que vão mudar por conta do ECA. O ECA, eu acho que foi uma ferramenta muito importante para criança e adolescente. Eu trabalho com criança e adolescente também, trabalho com meninos que são vindos de medida socioeducativa, e eu sei que, assim,
O sistema prisional é falho, a educação é falha, a sociedade é falha. Eu acho que o importante é a gente estar sempre aberto à mudança, à transformação e olhando para esse sistema que continua fazendo exclusão. Porque a gente não pode mudar uma sociedade se a gente não usar a inclusão das diferenças. Pessoal, para apresentar agora, já com a gente na conexão, o Paulo Castelo Branco, economista, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, ABMEI. Tudo bem, Paulo? Paulo Castelo Branco não está mais na conexão, mas vamos fazer o seguinte, pessoal, 12:30, programa... Ah, tá aí, chegou o Paulo Castelo, tudo bem? Oi, Mauro. Estava com um problema aqui na conexão, mas bom dia para vocês. Ana, Capitão Telhada, Ian, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pela presença. Vou te pedir uma gentileza para você se centralizar aí na tela, para que todo mundo que está acompanhando a gente pelas imagens aí da OTV e também das redes sociais possam ver direitinho, tá bom? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta com os nossos assuntos aqui no programa Gente que Fala. Até já. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 29 minutos para 13h, estamos de volta. Este é o programa Gente que Fala, ao vivo pela OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Você acompanhando aqui a análise, o debate dos principais assuntos do dia, nesse primeiro dia da semana. E vamos aqui ao seu assunto, Paulo, já que você está chegando agora, Paulo Castelo Branco. O governo federal publicou em junho um decreto que exclui o custo da capatazia da base de cálculo do imposto de importação. Capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias em instalações portuárias e aeroportuárias, incluindo recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação, entrega, carregamento e descarga de embarcações. Segundo o Ministério da Economia, o autor da norma, a exclusão da capatazia permitirá a redução dos custos de importação e tornará o país mais competitivo. O que muda a partir de agora, então, Paulo? Mauro, muito obrigado de novo pela oportunidade. Isso é mais um dado, Mauro, importante, porque o governo tem feito, desde que assumiu o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, com a equipe, em 2019, uma tentativa de diminuição de custos, né? O que é tão famoso chamado custo Brasil, né? E alguns critérios que, ao meu entender, são errados, porque assim, toda essa movimentação que você citou, que é o chamado capatazia, são os custos operacionais que são feitos no porto, né? Desde que o container, o navio encosta no porto, tem uma porção de serviços que são agregados, e isso, na verdade, o que onerava mais ainda, além de ser serviços cobrados caros, ele era agregado ao valor do frete e ao valor do produto FOB, né, que vem já de uma moeda estrangeira, que é um câmbio alto, ele era agregado a esse valor e, sob esse valor, ele era cobrado os impostos de nacionalização, ou seja, impostos federais e impostos estaduais. Então, não tinha muito sentido isso, mesmo há muitos anos, você cobrar nacionalização, ou seja, PIS/COFINS, ICMS, em cima de um serviço que está sendo feito aqui no Brasil, no Porto, né? E ele estava sendo cobrado como sendo um valor agregado ao frete internacional e ao valor do produto internacional do país de origem, certo? Então, hoje, ele não tem que incidir o imposto em cima disso, que ele, na verdade, já tem um imposto incluso. Estava havendo, na verdade, uma cobrança em duplicidade, reincidência. O que aconteceu foi a redução dessa taxação também, né? E essa redução dessa taxação, ou seja, a capatazia do imposto de importação, isso, na média geral, dos produtos importados, é capaz de reduzir enquanto o valor do produto final ao consumidor. São muitos produtos que nós importamos, mas, na média...
Eu acredito que vai chegar a mais ou menos 1,5 ponto percentual, certo? Do que vai incidir na média dos produtos. Por quê? Isso depende muito da tarifa ou da taxação de importação de cada produto, que é taxado pelo o NCM, né? Que é a nomenclatura comum do Mercosul. Que existe um bloco, né, no Mercosul dos países que tem um acordo, né, de taxação aduaneira. Então, todos os países que participam do Mercosul cobram a mesma tarifa, certo? Salvo, né, aqueles que os países têm independência, né, pelo Estatuto do Bloco, que podem fazer alguma desoneração. Agora, eu chamei a atenção aqui na nota, o Ministério da Economia diz que a exclusão permitirá a redução de custos de importação e tornará o país mais competitivo. Quando a gente fala em tornar o país mais competitivo, a gente relaciona isso, geralmente, aos custos de exportação. Como é que a gente pode entender por que o país se torna mais competitivo reduzindo custos de importação? Dá para entender no seguinte, eu concordo com você que existe aí uma falha de interpretação, mas é que assim, você tem que separar duas coisas. No meu caso, por exemplo, a ABIMEI, Associação Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Então, a gente importa o quê? Tecnologia, máquinas para produção, máquinas que são compradas pelas indústrias para produzir produtos para consumo, abastecimento de consumo do mercado interno e, se tiver excedente e condição competitiva, para exportação. Então, quando você reduz isso para máquinas e equipamentos, você está reduzindo investimento que vai ser produtivo. Estamos falando da capacitação da indústria que vai trabalhar os produtos que serão produzidos com produtos importados. Exatamente. Então, a tão falada reindustrialização, né? A tão falada, nos últimos meses, reindustrialização do Brasil, que tem máquinas hoje, a idade média de 17 a 20 anos, improdutivas, e que a gente não consegue, então, abastecer o nosso mercado interno e fica dependendo, então, de importar produtos manufaturados acabados de outros países, ou seja, exporta emprego, certo? Produz no outro país, você exportou o emprego. Você produziu aqui, importou o emprego de volta, que é isso que a gente está querendo. Então, a gente fala em redução de custos de importação dessas máquinas para a indústria e a redução dos custos da importação de produtos também feitos fora. Sim, de produtos também. Sendo que eu diria para você que a conjuntura mudou muito nos últimos 2 anos, né? Com esse fato da pandemia, os fretes internacionais logísticos eles aumentaram no último ano e meio de 8 a 10 vezes o valor que era. Sim. Certo? Então, isso está fazendo com que os produtos de valor agregado baixo fiquem inviáveis de serem importados. Muitas vezes o frete é mais caro do que vem dentro do container. Então, isso está fazendo com que os industriais revejam, na verdade, a decisão de importar determinadas linhas de produto, porque fica inviável a venda, por um lado ruim, mas por um lado bom, por quê? Porque isso força com que a indústria invista no Brasil, certo? Traga maquinário, gere mais empregos e produza aqui. Faltando 22 minutos para 13h, segue o programa Gente que Fala com mais um tema. O projeto A Jornada dos Príncipes, organizado pela Via Cultural, realizará ações educativas pelas mídias sociais a partir deste mês. O projeto abrange todas as mídias e movimentos sociais que resgatam os valores de territórios socioculturais esquecidos pelas novas gerações. As ações fazem parte da programação do Bicentenário da Independência do Brasil e contemplam um documentário, música e dramatização, concerto inédito, podcasts com entrevistas, criação de sites, peças criadas especialmente para veiculação em redes sociais, assim como carreatas da independência com veículos antigos. O que a nossa audiência precisa saber a respeito deste projeto, A Jornada dos Príncipes, Ana Marcondes? Obrigada, Mauro. Eu estou muito contente de poder estar aqui falando sobre esse trabalho. A gente está fazendo parte do Bicentenário, da programação oficial do Bicentenário da Independência. O projeto ele foi criado por um produtor cultural, Malcolm Forrest, e que incumbiu a Via Cultural, da qual eu sou representante, que é o MOCIP, e que trabalha com educação pela cultura, de fazer
acontecer, de executar esse projeto junto com ele. Então, a gente, na verdade, a gente está fazendo essa gestão e desenvolvendo toda a parte do educativo do projeto. O projeto ele é muito consistente, ele tem uma elaboração já de vários anos para acontecer. Ele iniciou no ano de 2018 as suas tratativas e tudo mais, e apesar da gente estar num processo de bicentenário agora, a gente fala de tempo, o tempo inteiro, né? E a história e a memória, ela tem um processo. Então, ele se iniciou lá em 2017, 2018, começou realmente a ser desenvolvido através de um fomento que ocorreu ano passado, e a gente passou o ano inteiro, agora até a atualidade, para conseguir trazer para público, de uma forma gratuita, abrangente, como você falou, ações que falem do bicentenário. Então, a gente tem o concerto, ele já ocorreu em Brasília com mais de 1.800 pessoas, foi uma coisa muito bonita, com obras de Dom Pedro. Grande parte das pessoas não sabe que Dom Pedro tinha dons musicais, que tinha ele e Dona Leopoldina influenciado a música, inclusive no país, né? Então, por isso que eu falo que sempre comento, é muito importante conhecimento histórico e entendimento dos fatos para que a gente possa depois aproveitá-los de uma forma melhor. E esse projeto ele traz isso, ele traz na voz de educadores, de historiadores, de pessoas que trabalham e estudam a vivência social da época do Império e da Nova República, e acumula, junto com esse processo do educativo, 3 fases, né? Então, a gente teve o webinário da Independência, que vai ao ar hoje à noite, às 20 horas, inaugurando a programação do educativo. Na sequência, na quarta-feira, seguindo 4 quartas-feiras, a gente tem relatos da história, com historiadores de diversos lugares, com falas complementares sobre a nossa história do bicentenário. E depois a gente entra no Panorama Brasil, em agosto, trazendo entrevistas com pessoas, com o público em geral, com educadores, com professores, enfim. É um educativo também totalmente gratuito, e vai ser passado pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Nós temos o Instagram também, da Jornada dos Príncipes, e temos também o site, que é ajornadadospríncipes.com.br. Marcondes, como é que a gente deve fazer para trabalhar a nossa memória, a nossa história, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais perene, né? Mais no dia a dia, mais perene, mais no dia a dia, porque a gente está falando do bicentenário da independência do Brasil, é uma data já longínqua, né? Enfim, e não se fala muito a respeito no dia a dia. A gente tem uma tradição no Brasil de tratar os grandes acontecimentos a cada 50 anos de tal acontecimento, 100 anos, 200, por exemplo, Semana de Arte Moderna de 1922, estamos no centenário dela. E o tempo passa e as novas gerações acabam se afastando dessa história, do que ocorreu. Há uma perda gradual desta memória. Como é que a gente pode tornar isso uma coisa mais no dia a dia e não falar exatamente só quando tem 50, 100 anos, enfim? Eu acho que falta a todos nós, na verdade, a vivência do hoje, a vivência do agora, o estar presente nos locais em que a gente realmente está. Nós estamos falando de São Paulo, que é uma cidade do interior. Ninguém vê essa cidade enorme como uma cidade do interior, mas a gente não só foi uma cidade do interior, mas como foi uma cidade do interior pobre. Uma cidade do interior que teve milhões de problemas políticos,
que na sua formação passou por diversos perrengues, guerras, mortes, problemas religiosos e sociais. E quando a gente anda na cidade, a gente não se atenta nisso, porque a gente está correndo para cumprir etapas de uma vida que é muito emergente para todo mundo. Então, eu acho que se a gente desacelerar um pouco essa percepção do estado de presença, que a gente não consegue exercer, e a gente começar a perceber que em volta da gente, a gente vive no meio da história. Quando a gente está na Avenida Paulista, o que foi a Avenida Paulista? E os casarões, e os prédios que convivem, né? A gente tem a Casa das Rosas, a gente tem o MASP. O MASP representa uma época áurea da cultura aqui na cidade. A Casa das Rosas representa outra época, né? A gente tem os grandes prédios, a gente tem o Sesc na Paulista, que é moderníssimo, que está trazendo uma outra época de comportamento social diante da cultura. Então, no nosso dia a dia, a nossa história está à flor da pele. A gente precisa perceber isso. E eu volto a falar, a gente está vivendo hoje um momento, né, histórico, por conta da Semana de 22, por conta do bicentenário da Independência. Temos também o bicentenário do São Frei Galvão, né, que trouxe, que não só era um santo, mas trouxe um processo construtivo arquitetônico muito importante para a cidade. Ele, assim, também faz parte da nossa memória e da nossa história. E o que falta, na verdade, é a gente só procurar, né? A gente tem acesso nas redes sociais. Eu acho que essa emergência que as pessoas têm de se enxergar como produtores também atrapalha um pouco, né? Eu acho que a gente tem a nossa própria identidade sendo questionada o tempo inteiro. Então, essa autoexposição a qual a gente está mergulhado faz com que a gente desaprenda muita coisa. Então, voltar ao foco é muito importante. Legal. Agora, 13 minutos para 1h, vamos mudar o assunto aqui para conversar com o Ian Kalil sobre o seguinte. Ian, sempre que se fala de empresas de recuperação de crédito, o que é que a gente pensa? O que é que vem à cabeça, né? A maioria das pessoas imagina aquelas ligações insistentes, né? De call centers. Mas a Fintech Road Brasil quer provar que isso pode ser feito de uma maneira diferente, amigável, considerando o momento de ambos os lados, do credor e do devedor. E, para isso, a empresa aposta em 2 pilares principais, a inovação tecnológica e uma equipe com grande experiência em mediação. Bom, para a gente começar esse assunto, primeiro a gente acho que precisa explicar o que é a recuperação de crédito, né? Muita gente não sabe. Exatamente. Bom, vamos lá. Recuperação de crédito nada mais é que quando uma empresa deve para outra empresa, né? E nós atuamos nessa parte para ajudar a recuperar essa inadimplência, né? A gente ajuda a fazer essa recuperação, né? Porque, na maioria das vezes, a sua especialidade é fazer aquele serviço ou aquele produto determinado, né? E a nossa especialidade é recuperar esse crédito. Nós ajudamos da melhor forma possível para você conseguir recuperar esse dinheiro, né? Sim, agora, essa situação que a gente verifica, né, de animosidade, né, vamos dizer assim, entre aquele que está cobrando e o cobrado, a pessoa que tem a dívida. Como é que hoje em dia, com novas tecnologias e com uma equipe mais preparada, mais capacitada para essa abordagem, como é que isso tem levado a um sucesso maior na recuperação do crédito? Exato. A evolução tecnológica ela veio para ficar, né? Ela está revolucionando muitos setores do Brasil e do mundo, certo? E inclusive na parte de bancos, na parte de recuperação de crédito, né? E nós estamos englobados nessa revolução, certo? A gente nasceu com uma inconformidade perante o mercado tradicional pelos juros abusivos e por tratar os devedores de uma forma errada, né? Uma forma como se ele fosse uma pessoa que viria aplicar um golpe ou algo do tipo, né? A gente trata o cliente de uma forma bacana, né? Exatamente pelo fato de que esse devedor que a gente chama, ele foi um cliente, ele é um futuro cliente. Então a gente precisa tratar ele de uma forma extremamente boa e
uma forma bacana para que a gente, de fato, tenha esses laços para que não perca esse cliente, né? Essa é, de forma, a principal ideia, né? A gente utiliza não só isso, né? A gente utiliza a inteligência artificial, né, para tentar entender esse aumento, né, de inadimplência que está acontecendo no Brasil inteiro e, de fato, usar essa forma, usar essa inteligência para recuperar essa dívida da melhor forma possível, né? Essa é a ideia de fato, né? Hoje já temos mais de 1.100 clientes, já recuperamos mais de 1,5 bilhões de reais recuperados, né? Estamos aqui hoje para, de fato, reinventar, né, a relação das empresas com a recuperação de crédito. Essa é a nossa ideia principal. O que é que determina o sucesso de uma equipe nessa experiência em mediação? Porque aquele que deve, ele não, evidentemente, não, a não ser que ele esteja aplicando um golpe, né? Mas, de uma maneira geral, ele não quer ficar com o nome sujo. Então, aí a gente conhece aquela frase, devo, não nego, pago quando puder. Mas, às vezes, do outro lado, o credor, eu sei que você deve, não nega, mas eu quero receber. E aí começa, né, a briga entre um lado e outro. Exatamente. É o que eu sempre falo, Mauro. Assim, o Brasil vive uma economia a voos de galinha, né? E não só isso, nós tivemos agora recentemente uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para ela e a gente teve que evoluir na marra, né? Algumas pessoas, infelizmente, algumas empresas assim se atrapalharam, mas não necessariamente que elas se atrapalharam financeiramente, que elas sejam pessoas que queiram aplicar golpes. Na maioria dos casos, não. A pessoa só se atrapalhou mesmo. Ela não estava programado aquele custo a mais, aquela receita que caiu. Então, a gente veio aqui, de fato, para revolucionar nesse aspecto. Pô, vamos te ajudar, o que a gente precisa fazer para, de fato, você fazer esse pagamento e eu não te prejudicar, né? A ideia é que você vire o nosso cliente, que você continue sendo o nosso cliente, não que a gente te perca de alguma forma. Então, as empresas tradicionais pecam nesse aspecto pelo fato de não querer ajudar, querer abusar o máximo possível. Nós não. Nós estamos nessa revolução tecnológica para justamente ajudar a empresa ou a pessoa e crescer juntamente com ela. Esse é o nosso aspecto principal. E hoje, qual é o índice de sucesso nessa jornada de vocês aí de recuperação de crédito? De tudo aquilo que é tentado, qual é o índice de recuperação? Vai depender muito de qual mercado nós estamos falando, né? Mas hoje a gente tem inteligência artificial para, de fato, aumentar ao máximo essas possibilidades, né? Nós dizemos aí 95%, 90%, 80%, dependendo de qual área a gente está falando, né? Hoje a gente já tem mais de 1.100 clientes de fato satisfeitos que trabalham conosco, grupos grandes, certo? Mais de 1,2 milhões, de títulos que a gente já resolveu. Então, vai muito depender do setor com o qual a gente está trabalhando, mas a gente atua com todos os setores necessários, tá? Muito bem, 8 minutos para 1 da tarde, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência, e eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga cumprir aqui com todas elas, tá bom? O Ian está falando, então vamos com você, Ian. O Renato Martinelli está no YouTube, ele quer saber qual é o momento certo entre não perturbar o devedor cedo demais e evitar que sua dívida se torne uma bola de neve. Uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Como é o nome dele, desculpa? Renato Martinelli, está no YouTube. Renato, exatamente, você fez um posicionamento muito correto. Assim, o ideal é que a dívida seja paga no momento correto, certo? Para que você não tenha os juros sendo aplicados aí de uma forma rotativa, certo? Mas o ideal sempre é que faça esse acompanhamento dessa dívida, que você converse, não precisa você tratar ele de uma forma pejorativa ou negativa, né? Faça essa conversa, esse acompanhamento, para aí sim você conseguir recuperar da melhor forma possível essa inadimplência. Legal. Capitão Telhada, pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, que está com a gente aqui todos os dias. Aliás, antes disso, capitão, vamos mandar um abraço aqui, ó. Tem uma mensagem do Davi Denis Lobão, ele está te mandando parabéns, está dizendo aqui do ótimo programa, parabéns para a Zenilda também, nossa diretora de produção, dizendo que é meu fã, abraço para você, Davi. E aqui vamos com a pergunta, então, do Jardim Bonfilholi, do seu Jaime, né? Estimativa do número de armas sem registro no Estado e a predominância dos calibres delas, a pergunta aqui do seu Jaime, capitão. Bom, primeiro um abraço para o Davi Denis, para a Zenilda, tem nos auxiliado muito aí na produção. O Jaime é do Bonfilholi, inclusive é um bairro que eu sou responsável aí no batalhão que eu exerço hoje minhas atividades, né? Então, assim, nós temos, desde o desarmamento, da lei do desarmamento, né,
da Lei 10.826 de 2003, nós temos um grande número de armas ainda irregulares. Muitas foram entregues ao poder público, outras permaneceram no seio das famílias, aquele pessoal mais antigo, às vezes não regularizaram, então essas armas se tornaram irregulares. Eu não tenho, na verdade, esse dado com um número ou a estimativa de quantas armas nós temos irregulares hoje em solo brasileiro. Mas respondo sem sombra de dúvidas que o calibre predominante, por um levantamento empírico, por experiência que a gente vê no dia a dia, são calibres pequenos, de revólveres, né, principalmente aqueles calibres 22, 32 e 38. E na área rural, a predominância de armas do tipo espingarda, que eram para propriedades rurais, onde a pessoa fazia ali a segurança, e para caça, mas também de calibres pequenos, como calibre 22 a 38. Só para esclarecer uma dúvida, Capitão Telhado, acho que na nossa última conversa, aqui no programa Gente que Fala, você não estava na Zona Oeste, aí no Jardim Bonfilholi, você estava aqui pela Pompeia, pela Lapa, não é isso? Era outro batalhão, né? Correto, e isso foi antes da pandemia, né? Na pandemia, em 2020, a polícia fez algumas transferências para a questão do enfrentamento, o horário mudou também para a diminuição dos policiais na parte interna, e eu fui para comandar a Força Tática do 16, faz a região do Butantã, Morumbi, Campo Limpo, Jardim Arpoador, toda aquela área oeste e sul da capital. Lucas Oliveira está no Instagram, Paulo Castelo Branco, ele está perguntando em que medida a alta do dólar está impactando na importação de máquinas, equipamentos industriais e reposição de peças. Boa pergunta. Obrigado. Realmente... Bem breve, Paulo. Temos a pergunta realmente, da o aumento da taxa cambial, da paridade, ele impacta bastante. Você vê que nós tivemos aí, há um mês e meio atrás, uma queda grande, né? O dólar chegou a 4,60, né? E agora voltou para 5,30, 5,35, 5,40 quase. Isso tudo, essa oscilação, ela é repassada no preço da máquina, certo? Do preço final, quer dizer, que o preço é multiplicado pela taxa de câmbio e mais os impostos que incidem em cima. Então, toda essa variação, 10%, 15%, 20%, é o valor que vai incidir sobre o preço final. Ana Marcondes, duas perguntas para você aqui, bem com bastante brevidade também. Fernanda Coutinho, no Facebook, pergunta o que engloba o curso Memórias Construídas da Via Cultural. Memórias Construídas, ele trata de um curso de educação de formação cultural e tem oficinas gratuitas de cidadania, história, memória, restauro, fotografia, cinema, desenho, pintura, enfim, é um curso bem completo, são cursos semestrais. A gente, durante a pandemia, teve versões online e agora, semestre que vem, a gente está voltando à versão presencial, graças a Deus. É um curso que acontece em São Paulo desde 2008. E a pergunta aqui também da Caroline Cabral, que está no nosso canal no YouTube. Ela quer saber qual foi o legado de Dom Luís de Orleans e Bragança. Ele morreu agora no final de semana, né, na sexta-feira, bisneto de Princesa Isabel, estava com 84 anos de idade. Qual que é o legado dele? Eu gostaria de falar assim, que a família real, ela mantém, apesar de ter uma vida civil, mantém a tradição e a memória do que foi o processo da independência e o histórico familiar. Então, ele cumpriu muito bem, junto com o irmão dele, esse papel de continuar com a memória e a história familiar, que inclusive pode ser vista, tem várias entrevistas que falam sobre isso também no nosso site da Jornada dos Príncipes. Vamos por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe para vocês todos que participaram com a gente hoje. Capitão Rafael Telhada, comandante da Companhia de Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar. Ana Lúcia Marcondes, artista plástica, educadora, gestora cultural. Ela é diretora-presidente da OCIP Via Cultural. O Ian Calil, diretor de marketing da Road Brasil, e o Paulo Castelo Branco, economista, presidente executivo da ABMEI, Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico
na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, apoio por aí. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da AltV, o Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, por aqui. Um abraço a todos, tchau, tchau.